Você gosta de arte? A arte te chama a atenção, te instiga, te inspira, faz cantar teu coração? Meu nome é Marli Fronza, eu sou artista visual e arte educadora. Se eu te perguntar nesse exato momento que obra de arte que lhe vem à mente, qual a imagem que te vem à mente? Será que você conseguiria descrever essa obra? Você sabe o autor? Você sabe o título da obra? Quando você viu essa obra? Faz tempo? É recente? Você viu de que forma? Pessoalmente? Ou uma reprodução num livro ou na internet? Por que ela te impactou? O que te chamou a atenção nessa obra que te veio à mente agora, essa imagem nesse momento? De que tipo de arte visual você mais gosta? É arte acadêmica, abstracionismo, intervenção urbana, performance, o que você mais gosta? Se você puder, nesse momento, assim, com essas lembranças frescas na sua memória, se você puder dar uma pausinha nesse vídeo, mas volta depois, viu? Dá uma pausinha, vai lá e põe nos comentários, isso, aquilo, tal. Por que é legal? Porque eu vou poder interagir com você, eu vou poder te conhecer e assim eu posso trazer conteúdos que te interessem, que te instiguem mais. Então vai lá, pausinha e deixa aí nos comentários, depois você volta aqui, certo? Quando a gente fala em arte e busca definições sobre arte, não é fácil. Porque como explicar a arte? Como definir, conceituar a arte? Precisamos entender que a arte é subjetiva, ou seja, ela dá um leque de possibilidades. Não dá para racionalizar, não é lógica pura. Envolve aí uma questão, uma série de questões, uma série de percepções e sensibilidades e poética, estética, tudo isso. Não é tão fácil conceituar arte. No entanto, se a gente for assim do comecinho, a palavra arte, o que significa? Então, a arte vem do latim ars. Ars significa habilidade, ou seja, ter habilidade de construir, de produzir alguma coisa, associar técnica com conhecimento e tal, mas não parece ser suficiente. É uma forma de se expressar. Ótimo, é uma forma de se expressar. Claro, com certeza. Mas todos nós não nos expressamos todos os dias. Nós podemos nos expressar com o nosso corpo, com algum gesto que nós façamos, algum movimento, ou com a mão, ou com o corpo inteiro. Podemos nos expressar com a nossa face, né? Nós podemos, com um olhar, manifestar um sentimento de aprovação, de reprovação. Podemos nos expressar com palavras, falando. E a gente tem que considerar que vai acontecer uma leitura, uma interpretação de acordo com o tom que a gente usa. Eu posso falar de uma forma mais agressiva ou posso falar de uma forma calma, tranquila. As palavras podem ser usadas tanto na fala quanto na escrita. Lembrando que quando a gente está frente a frente com alguém, numa conversa, num diálogo, a gente ainda corre o risco de mal interpretar aquilo. A gente pode não entender, pode distorcer o sentido do que a pessoa
está falando em função talvez até das nossas próprias, dos nossos próprios sentimentos, na nossa relação com aquele contexto. Então imagina na escrita, que hoje a gente usa muito nas redes sociais, que não dá para entonar e tal, é uma escrita. Então a gente tem recursos como a pontuação. Se a gente coloca ou tira uma vírgula, muda totalmente o sentido da frase. A gente tem pontos de exclamação, de interrogação, ponto final e reticências, tudo isso que a gente usa, que servem para tentar aproximar mais do que a gente está querendo dizer. A gente usa as letras também como forma de expressão, tipo kkk no WhatsApp, né? Risos, né? As onomatopeias, né? As onomatopeias. Usamos também caixa alta, caixa baixa. O que é caixa alta, caixa baixa? Letra maiúscula, letra minúscula. Então, nessa escrita por redes sociais, a caixa alta, a letra maiúscula, ela dá um sentido de gritando, né? Uma coisa mais contundente. E nós usamos também os famosos emojis, né? As carinhas, as palminhas, então. Isso tudo são formas que nós usamos, que o ser humano usa, para se expressar. Mas podemos dizer que isso é arte? Ainda não. Mas quando nós usamos esses recursos com pensamento estético e poético, tanto na escrita, fazendo uma poesia, de tantas outras formas, então sim, a gente pode usar essas mesmas ferramentas e produzir uma obra de arte. Se a gente for ver, se a gente for pesquisar a quantidade de filósofos, estudiosos, pensadores a respeito da arte que criaram conceitos, a gente vai ver que tem muita coisa. Poderíamos colocar assim uma lista quilométrica. Mas eu vou ler para vocês, vou ler para não correr o risco de distorcer algumas manifestações de alguns pensadores. Olha só, Sócrates, que é lá de 470 a 399 a.C., um filósofo da Grécia Antiga, ele diz o quê? Para a criação das coisas belas, o artista deve se inspirar na natureza. Será suficiente para descrever arte? Te satisfez? Depois vem Platão, um pouco mais para frente, 427 a 347 a.C., Grécia Antiga também. Ele fala: a arte é uma imitação da realidade, que por sua vez já é uma cópia. Então a arte é uma cópia da cópia, que ele chama de simulacro, que se afasta cada vez mais da realidade. Ou seja, a arte é uma imitação capaz de enganar quem vê. Aristóteles 384 a 322 a.C., também Grécia Antiga. Ele fala: a arte imita a natureza e às vezes a completa. Aí já está dando um pouco mais de margem para a criação, penso eu. Depois, de 1844 a 1900, Friedrich Nietzsche, né, o alemão, ele fala assim: a arte é justamente o processo de criação e recriação sem uma finalidade para além da própria criação. Ou seja, não precisa ter uma finalidade, uma função. A obra de arte, a obra é arte em si, é a arte em si. Ernest Gombrich, de 1909 e faleceu em 2001, ele fala: não existe uma coisa chamada arte, só existe artista. Opa! Só existe artista. E ele começa a introdução criticando uma noção
de arte como com A maiúsculo, que é aquele tipo de postura que torna a arte, assim, coloca a arte num pedestal como uma atividade snob, um fetiche. Ele fala assim, não existe jeito errado de gostar de uma obra de arte. Então ele já deixa a coisa livre, ele está colocando coisa livre, quer dizer, ele diz o quê? Que não existe arte, existe artista. Ou seja, se é produzido por um artista, é arte. Isso já faz pensar. E não existe jeito errado de gostar de obra de arte. E para finalizar, tem um poeta, escritor brasileiro, Ferreira Goulart, que faleceu em 2016, que ele disse: a arte existe porque a vida não basta. Olha só, a arte existe porque a vida não basta. E o que ele quis dizer com isso? Será que ele quer dizer, nossa, a vida é chata, não tem nenhum sentido e tal? Ou ele pode querer dizer que o ser humano é um sujeito inquieto, que não se conforma em ficar parado, inerte. Ele quer criar, ele quer desbravar, ele quer transcender, quer transpor obstáculos e limites, ele quer descobrir coisas novas, ele quer abrir um campo de possibilidades. Esse caminho a arte nos mostra, tanto produzindo a arte, quanto usufruindo da arte. Nós temos a chance de, nesse processo, ampliar o nosso olhar, assimilar experiências que nós podemos trazer para a nossa vida. Pensa, eu não estou buscando falar para pesquisadores de arte, para artistas visuais, seja lá de que modalidade for. Eu quero falar com a pessoa comum, que gosta de arte, que talvez seja o seu caso, mas tem outra profissão, tem outros interesses, não tem tempo suficiente para seguir um estudo formal, acadêmico sobre arte, quer apenas usufruir e buscar caminhos para melhorar essa experiência de usufruir de obras de arte. Então eu penso o seguinte, não é a quantidade de obras que você vê, que você conhece, que vai fazer diferença, e sim a qualidade. Então o que vai te acrescentar mais? Penso eu que é melhor a gente conhecer bem, assimilar, degustar, do que ver um monte assim de qualquer jeito, conhecer mal e porcamente 1 milhão de obras de arte e no final das contas, quando eu te pergunto o que te vem à mente, você não tem nada, né? Lembra, o nosso objetivo aqui é desbloquear o nosso olho de artista. E a gente usa a arte como ferramenta para isso, porque o objetivo final é como a gente vai aplicar esses conhecimentos na nossa vida, vai transformar a nossa vida. O artista cria uma obra, ou a sua produção artística, enfim, segundo os seus conhecimentos, o seu repertório, a sua sensibilidade, a sua percepção, a sua estética, a sua poética, e assim ele vai produzir a sua obra. E, da mesma forma, o observador dessa obra, quem vai usufruir dessa obra, vai também entender, ler, interpretar essa obra de acordo com a sua capacidade, de acordo com os conhecimentos que ele tem, as informações que ele tem, o repertório que ele tem. Aí, quanto mais conhecimento e ferramenta tem, mais facilmente ou mais profundamente ele pode acessar essa obra de arte, fazer essa conexão. O que interessa aqui para a gente
É esse elo, essa relação entre o observador e a obra de arte. É essa conexão. Isso que vai fazer a diferença. Isso que vai alimentar desbloquear o nosso olhar e alimentar o nosso conhecimento. Você pode pensar assim, nossa, mas a arte, nossa, principalmente a arte visual, que já vem com aquela coisa do glamour, do museu, do espaço positivo, não sei o que lá, ela é mais elitista e menos acessível ao público em geral. Se nós pensarmos em períodos bem antigos, realmente quem tinha acesso à arte era a nobreza, eram os grandes burgueses, o clero, tudo mais. Mas aos poucos a arte veio se popularizando. E hoje qualquer um tem acesso, principalmente com o advento da internet. Qualquer um pode acessar museu, pode acessar obras de arte, pode ampliar as imagens, pode ver com detalhes. Lógico que é diferente de você ver pessoalmente. Pessoalmente você vai ver as pinceladas, você vai ver os detalhes que uma fotografia não captura. Mas você pode dizer, realmente eu me interesso por arte, eu gosto muito de arte, mas é complicado, não dá, eu não tenho tempo de estudar. E aí eu te falo que esse é o nosso objetivo, te trazer essas informações, essas observações de conta-gota, devagarinho, sem sofrimento, com prazer, com paixão. Você não precisa ser um sommelier para poder degustar um bom vinho. Basta, e principalmente, o primeiro passo é você querer, sabe? Um passinho de cada vez. Como a gente faz uma leitura de obra de arte? Existem diferentes formas de ler obra de arte. Podemos pensar no contexto histórico-antropológico, qual a relação dessas obras, dos artefatos, das pinturas rupestres, por exemplo, com aquela civilização. Que informações essas obras nos trazem? De que forma a gente consegue, através delas, conhecer um pouco sobre a maneira que esses povos viviam, como se organizavam essas sociedades. Nós podemos pensar de forma cronológica, falar desde a pré-história até a era contemporânea. Nós podemos analisar uma obra individualmente, a obra, o artista, e contextualizá-la, entender em que momento essa obra foi criada, qual a história da obra. Nós podemos pensar em modalidades artísticas, artes visuais, música, dança, teatro, artes cênicas. Podemos pensar em gêneros, histórico e mitológico, uma obra que descreve, representa uma situação que aconteceu em dado momento, né, que teve uma relevância histórica. Podemos pensar em paisagem, em retrato, em figura humana, em natureza morta. Vamos falar sobre todas essas questões. Podemos pensar em linguagens, desenho, pintura, gravura, escultura e assim por diante. Podemos pensar em movimentos como impressionismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, abstracionismo e assim por diante. Mas parece muita coisa, né? Mas aos pouquinhos a gente vai destrinchando, conhecendo uma coisa aqui, outra ali. Eu costumo pensar na história da arte de uma forma linear.
né? Quando a gente vem da pré-história, da antiguidade, na Idade Média, Idade Moderna, contemporânea, passando ali Renascimento, Barroco, tudo aquilo, né? Mas eu pretendo aqui pensar determinados pontos e trazer para a gente refletir a respeito. Como a gente pode usufruir, curtir, entender e experienciar uma obra de arte? Então eu costumo sempre fazer essa relação com a nossa vida. Como você usufrui de um prato, de uma refeição, de uma bebida? Você pode devorar uma refeição no instante, pode tomar uma taça de vinho de guti-guti e pronto. Não sentiu o que ingeriu, não observou detalhe algum. Ou você pode primeiro olhar, ver, né? Primeiro chega a questão visual, que prato é aquele? Como que ele está constituído, composto, o que tem lá? Quais são as cores? Quais são os ingredientes? Posso sentir o aroma. E devagarinho posso ir degustando, tentando detectar os sabores, os ingredientes, os temperos. Posso me interessar mais ainda, posso querer conversar com o chefe, posso querer saber a procedência desses ingredientes ou da receita, a que cultura pertence. Da mesma forma o vinho, eu vou ver o vinho, o primeiro contato é o visual, que cor ele tem, qual a densidade, qual o aroma, e posso finalmente sentir, degustar, espalhar na boca. Se fosse um sommelier, já diria notas de madeira, notas de fruta, tal e tal. Mas o sommelier, ele se especializou, ele foi estudar, se aprofundou no assunto. Isso não significa que você não possa usufruir de um bom vinho, sem conhecer tantos detalhes. Da mesma forma que uma obra de arte. A gente pode não conhecer toda a história da arte, porque também não é fácil muita coisa, e pode usufruir de uma maneira legal, pode experienciar isso de uma forma verdadeira, profunda. Uma outra analogia é assim: quando a gente faz uma viagem, pensa, você vai fazer uma viagem do ponto A ao ponto B. Não importa a distância. Você pode ficar tenso, ansioso, mexendo no celular, pode sentir dor no corpo, desconforto, ou você pode observar o entorno, observar a paisagem, ver que cores tem ali, que formas tem aí, quais os contrastes, a luz e sombra, textura, tem uma série de questões que você pode observar. Uma amiga minha que é artista, esses dias me relatou que numa viagemzinha assim, num percurso que ela fez, ela ficou observando o céu e as nuvens. Olha só, as cores, diz que o céu azulzinho, aquelas nuvens lindas, estruturadas. E o que ela fez? Ela fotografou, ela fez muitas fotos e ficaram lindas. Depois, no outro momento, ela estava assistindo um programa sobre arte, sobre decoração, e viu que a decoração estava sendo feita com fotografias de nuvens, muito parecidas com as que ela havia feito. E olha que interessante. Nuvem, céu. E também essa questão, abre um parêntese aqui para falar dessa questão do pensamento artístico, né? Ao mesmo tempo,
no mesmo tempo, em momentos diferentes, em lugares diferentes, artistas diferentes podem ver alguma coisa de uma maneira parecida. Você viu? Ela, como artista, registrou aquelas nuvens no céu. E uma outra artista, em outro momento, em outro lugar, que elas nem se conheciam, fez a mesma coisa. O que é, afinal, leitura de obra de arte? É uma interpretação. É como que uma interpretação daquela obra. Né? Quando você conhece uma pessoa, tá? No primeiro momento, você vai analisar essa pessoa de que forma? Às vezes, de cara, você gosta, você não gosta, ou você gosta, né? Você vai olhar, primeiro, o que você tá vendo, a casca, que pessoa é essa? Homem, mulher, alto, baixo, magro, gordo, né? Como que essa pessoa tá vestida? Como é o cabelo dela? Como é a voz dela? Como ela se posiciona e na medida que você vai conversando, você vai entendendo melhor. E assim é o processo também para a obra de arte. Então você chega, vamos imaginar, você chega num espaço expositivo. Você já viu, já deve ter visto, uma pessoa olhando álbum de fotografia assim, ó. O que que ela viu? Nada, né? Ou olhando uma exposição, o que ela viu? Nada. Então, se é uma exposição com 150 obras, melhor você olhar 3, 4 com mais atenção do que olhar 150 correndo em meia hora. Não dá, né? Fica difícil. Então tá, vamos imaginar que você chegou no espaço expositivo, numa exposição. Então você dá de cara com uma obra. O que que você vai ver em primeiro lugar, né? Você vai olhar essa obra, você vai ver a dimensão dela, nossa, grande ou pequenininha. Você já deve ter ouvido falar, parênteses, você já deve ter ouvido falar que muita gente criou expectativa com a Mona Lisa, nossa, de tanto ver reproduções, e supunha que ela fosse assim uma obra grande. E aí chega lá, é uma obra pequena, que está dentro de uma redoma de vidro, não dá nem para se aproximar, né? Então criou aquela expectativa com o tamanho da obra. Então você olha a obra, que dimensão ela tem? Será que ela é grande, pequena? Que forma, que formato que tem? Será que é um retângulo? É um quadrado? É redondo? É um triângulo? Será que ela está pendurada na parede, pendurada no teto ou no chão? Que suporte é? Suporte é o quê? Suporte é a superfície onde vai aderir o material. Uma tela, por exemplo. A tela é o suporte que vai fixar a tinta. Quando você vê lá numa ficha técnica, óleo sobre tela, quer dizer, o óleo, a tinta óleo sobre a tela. Então, a tela é o suporte. Então, que suporte? Pode ser tela, madeira, metal, plástico. Pode ser um objeto qualquer. Pode ser direto na parede. Então, que suporte? Aí você vai olhar que materiais que tem ali. Será que tem tinta? Será que tinta que é? Tinta óleo, acrílica, aquarela, guache, nanquim? Será que tem farelo de madeira? Será que tem alguma colagem? Alguma sobreposição de material? Será que tem textura? Textura real, assim, né? Volume? Ou uma textura pictórica, né? Será que cores que tem aí? Será que é monocromático? Será que tem muitas cores? Como essas cores conversam entre si?
tem formas. Que formas são? Será que eu reconheço? Será que são será que é alguma forma representativa? Será que eu estou vendo uma figura humana, uma cena, uma cidade, uma paisagem? Ou são elementos que eu não consigo muito bem detectar? Será que não estão muito bem definidos? Será uma coisa mais abstrata, uma mistura de massa diferente? Então, olha só quanta coisa. E uma coisa legal que eu costumo fazer, parece doido, mas é legal. Eu gosto de chegar pertinho da obra, onde eu posso ver as pinceladas, as texturas. E aí você vai se afastando, você vê de uma forma diferente. Você vê o todo. Como, por exemplo, uma obra de Monet, que é impressionista. Se você olhar de longe, você enxerga tudo aquilo, aquelas formas, aquelas flores. E na medida que você vai se aproximando, você vê manchas, 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 manchas. Parece meio doido, mas é um exercício muito legal. Então, feito tudo isso, você olhou tudo que você podia ver, tem moldura, não tem moldura, o que que é? Aí você pode ir para a ficha técnica. Você vai ver o título da obra, às vezes está lá sem título, sacanagem, sem título, né? Então você vê o título da obra, será que tem a ver? Será que nós está falando maçã sobre panela, vaso de flores? Aí fica fácil, mas às vezes tem uns títulos meio capciosos ali, né? Não é tão fácil assim de entender, nem sempre é tão literal a coisa, né? E aí você vai ver então o título da obra, qual o autor da obra, em que ano ele fez essa obra, né? Nossa, aí você vai poder relacionar, será que é do século passado? Será que o cara fez semana passada isso, né? Então, será que é mais recente, mais atual, mais antiga? Que período pertence? De que país que é, né? E aí também na ficha técnica tem o tipo de material que usou, se é óleo sobre tela, aquarela sobre papel, não sei o que lá, já dá pistas também, se você não conseguir identificar direito todo o material, ou técnica mista, às vezes tem um monte de coisa. E aí você pode ver o nome do autor da obra e pesquisar mais um pouquinho sobre ele. Lembra a história lá de conhecer o chefe, de descobrir que ingredientes são, que a procedência dos ingredientes e tudo mais, da mesma forma assim. E aí também você vai olhar essa obra, depois de entender tudo isso, vai olhar para ela, vai buscar informações mais subjetivas, qual a conexão, você gostou, nossa, busca detalhezinhos aqui e ali, né? Procure entender a obra inteira, ver se ela tem, se você gostou, por que você gostou, se você não gostou, se ela te impactou, o que ela quis dizer, qual a relação que você estabeleceu com ela. Então, isso é uma forma de olhar e ler uma obra de arte. Aí sim, você degustou, você experienciou, você não engoliu o prato numa única garfada, você não olhou a obra assim. Aí sim, ela pode te deixar alguma coisa legal que contribua para a sua formação, para o seu crescimento e para o desbloqueio do seu olho de artista. Eu espero que você exercite isso. Pega aí uma obra na internet mesmo, no livro que você tem e tenta fazer esse exercício. Claro que pessoalmente é diferente, né? Bem mais legal. Mas se você não tiver condições, faça esse exercício e depois você me conte o que você achou. Eu agradeço imensamente a sua companhia até aqui e até a próxima.